Primeiro selo, parágrafo 152, nova tradução. E na antiga tradução, parágrafo 74. The voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. Now he's standing here to take his position and his claim. But the thunder came from the inside of the throne, thunder out. And the Lamb was standing out here. The thunder, where the Lamb had left the Father's throne to go to take His own throne. Glory. Amen. Now don't miss it, friend. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Mas o trovão veio de dentro do trono. Trovejou, e o Cordeiro estava de pé aqui fora. O trovão veio de onde o Cordeiro havia saído, deixado o trono do Pai para ir tomar o seu próprio trono. Glória! Agora não percam isto, amigos. Amém. Não perca isto, amigos. É hora de meditar nestas coisas e não perder o que Deus entrega naquela hora. É uma boa mensagem, né? Isso é coisa maravilhosa. O irmão Leônidas está nos ajudando nisso daí também. Nós temos aí o professor em Batatais, que nos ajuda a traduzir algumas mensagens minha para o inglês. E estava pensando, os ingleses eles não vão aproveitar muito isso, porque o tempo deles já é passado. Vai servir só de testemunho, porque esta mensagem é para nós, é para o povo do Brasil, da África e estes demais países vizinhos. É hora da mensagem da esposa de Cristo. É o cumprimento de Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. Comemos o livro e não ficamos quietos. Comemos e dizemos o que comemos. E provamos porque vem o resultado depois que comemos este livro revelado, 7 selos. Amém? Muito bem, Deus vos abençoe. Nós vamos ler Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Quem não conseguiu encontrar, pelo menos escute a leitura. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Senhor Todo-Poderoso, estamos agradecidos pela palavra, pela revelação. Ai de nós, se não fosse a revelação dos selos, dos trovões, estaríamos confusos,
hoje estamos esclarecidos. Obrigado, Pai. Quando alguém pensa que nós estamos confundindo, estamos esclarecendo. Não temos dúvida. Falamos o que o sétimo anjo falou. Estamos repetindo o que ele pregou. E isto é o que auxilia e ajuda cada semente eleita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Não pare, ande. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós acabamos aquietando, parando, porque achamos que aquilo é por demais e paramos. Muitos param na fé, muitos chegam a um ponto que eles não entendem, então eles param. Muitos não retornam ao mundo, mas não prosseguem também na fé. Queremos apenas deixar esta advertência, esta ajuda. Não pare, ande. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Chega um ponto que as pessoas preparam casa, carros, bens mundanos, e que não tem vontade de sair daqui não. Na verdade, nem estando ruim, a gente tem vontade de sair daqui. Acho que a pessoa, para ter vontade de sair daqui, parece que ela tem que estar muito deprimida. Aí dá vontade de morrer, um suicida. E há um grande sofrimento. Eu sempre tenho dito, as pessoas pensam que é uma bênção ficar assim, Jesus, estou com uma vontade de ir embora. Você tem alguma coisa, tem algum problema. E você dizer assim, ora vem Senhor Jesus, é uma coisa. Que Jesus vem, aí você vai embora, todo mundo vai embora, amém. Mas você querer ir embora, tem alguma coisa em você errada em você. Eu não acho espiritualidade nisso. Quem sabe um dia eu possa achar. Eu não vejo espiritualidade nisso. Eu estou com uma vontade de ir embora. Que mundo! O que o mundo tem de mal, ele tem de bom. Aqui de um lado o mundo tem de mal, que não presta, pecado. Mas tem de bom essa mensagem. Por que você tem vontade de ir embora? Nem lá no céu você não encontra essa mensagem. Ela é da terra. Você tem que ficar aqui. Ela veio do céu para a terra para te preparar, para te levar para lá. Mas ela quem te leva, a palavra quem te leva, a mensagem quem te leva. Não é você querer ir fora de hora e achar que é uma grande coisa. A gente tem percebido aí pessoas que agonizam tanto por ver o pecado, o erro dos outros, não dá conta, talvez, de corrigir, consertar a igreja, e fica pensando em ir embora daqui.
como se os demais que ficassem não quisessem ir embora também, se fosse hora do arrebatamento. Então, se você quer ir embora e não é hora, alguma coisa errada está aí. Se você parar e olhar bem, para quem é de Deus, está vivendo para Deus, é um tempo bom para se viver. Não tem aqueles que se desesperam no casamento e dizem, olha, vou jogar tudo água abaixo. Quer dizer, eles têm algo dentro deles. É errado. É errado. Não é certo. O certo é dizer assim, esta cruz pesada levarei, até que a morte livre me faça. Isso é que eu encontro na mensagem. William Branham citando. Agora, nenhuma oração me leva embora daqui, Senhor. É só eu e os outros. Os outros não estão com vontade, porque não é hora. A hora dele levar, ele não vai perguntar, você quer ir? Ele não vai perguntar. Ele vai raptar. Ele não vai perguntar. Você tem que entender isso. Então tem que viver aquela vida honesta, aquela vida cristã. E não num extremo de não estar preparado, outro extremo, achar que está tão preparado que a oração é assim, me leva, Senhor, me tira da terra. Em outras palavras, Deus diz assim, você é bem fraca mesmo, bem fraca. Vou te levar embora daqui mesmo. Você não aguenta pressão, você não aguenta nada, vou te levar embora. Aí a hora que dá a primeira dor, me leva no médico. A hora que a ânsia da morte está chegando, me ajuda. Não, você queria ir embora. Ele está te levando. Você não sabe o que é isso. Então, tem vidas não preparadas. O irmão Branham fala sobre isso. Que a alma da pessoa está ali angustiada, dizendo, arrepende-te. Se você não arrepender, eu estou perdida. Muda de vida. A alma. E sabe que hora que a alma fala? A hora que ela fala, a hora que você está para morrer e não está preparado. E a alma não quer se perder. Então, ela clama. Irmão Branham chega a falar disso, que muitas vezes o médico vem e te dá uma injeção, um ópio, para te acalmar. Diz, mas isso não adianta. Teria que deixar a pessoa daquele jeito. Porque ela tem que chegar na agonia de falar seus erros. Aqueles pecados que você guarda a vida inteira, que o marido não sabe, que a mulher não sabe, que a igreja não sabe, na hora da morte, chega aqui, eu fiz isso, me perdoa. Não está aguentando falar. Aí você perdoa. Ó, vai com Deus, irmã. Vai com Deus. Bom, né, irmão? Vai com Deus. Mas a agonia que chega naquele momento para você acertar. Enquanto nós estamos perambulando pela terra, não estamos muito preocupados em acerto de conta, de vida. Mas se a morte aproxima, se a dor chega de uma tal forma que você pensa que vai partir, logo pela boca tem que sair uma confissão.
a alma sente-se liberta e vai com Deus. Isto é bom. Então não pare, ande. Você errou, não pare naquele erro. Ande, acerta. É uma oportunidade que Deus dá para nós. Para que parar? Errou, não tem coragem de acertar. Teve coragem de errar, porque não tem de acertar. Se teve para errar, tem para acertar. Se teve cara para errar, tem cara para acertar. Não é demais. É a oportunidade que Deus dá. Não pare. Ande. Eu quero acertar minha vida. A igreja está vivendo neste momento. A igreja está vivendo o tempo de dizer assim: Pai, muito obrigado. Todos os meus erros estão sob o sangue. Todas as minhas dúvidas e enganos estão sob o sangue. Estou agradecido. O que o Senhor já fez por mim. Estou na espera daquele grande dia, que para o mundo será aflição, mas para os eleitos será de glória. Estou aguardando. Isto é bom, a igreja toda, mas o crente sozinho, ele querer ir embora, está precisando de força, de uma injeção de ânimo. Dizer, não pare, irmão, ande. Levando para Israel, vocês podem notar Israel parando de lugar em lugar. A coluna de fogo parava, eles paravam. A coluna de fogo andava, eles andavam. Você tem que acompanhar a coluna de fogo. Quando ela para, você para. Quando ela anda, você anda. Você tem que entender a coluna de fogo. Mas quantos pararam no deserto e não puderam prosseguir mais? Morreram. Não puderam andar mais por causa de seus pecados e aquilo que eles ouviram do profeta Moisés. Eles não obedeceram. 2 milhões de pessoas saíram aproximadamente do Egito e somente 2 entraram em Canaã. Os demais que entraram eram filhos daqueles que saíram. Oh, se eu pudesse dar uma chacoalhada em todo crente velho. Eu já disse para vocês, não desprezando o crente velho, mas crente velho, se não tomar cuidado, é que nem a gente quando fica velho. Começa a ser ranzinhos e rabugento. E o profeta diz, Deus, não me coroe como um velho rabugento. E a minha esposa como uma velha resmungona. E eu também não quero isso. Mas muitas vezes o crente vai se envelhecendo na fé e ele fica tão seguro no que ele tem e o que ele tem não leva no rápido. Eu fico pensando, irmão Brana, aquela segurança que ele tinha até 1962, uma mensagem perfeita, poderosa, de cura, milagres, ressurreições, e ele chegar a pregar no primeiro selo 35, o que nós temos não vai no rápido. Com o que nós temos, não conseguimos subir. Ele dizendo. Quem é que tinha mais fé que William Branham? Quem é que tinha mais dons que William Branham? Ele diz, com o que nós temos, não podemos subir. Isso quer dizer, levanta, anda. Não fica parado naquilo que você crê, que você acha que é verdade. Levanta, dá uma chacoalhada em si mesmo. Deus, de vez em quando, manda uma mensagem que chacoalha o mundo.
Agora, ultimamente foi profetizado por William Branham na mensagem Não Sabeis, parágrafo 77, que haveria uma pequena mensagem que abalaria toda a nação. E quando esta mensagem chega, eles taxam-na de falsa. Herege quem crê nesta mensagem. Parece que nunca vai vir aquela pequena mensagem. A gente crê que esta aqui é uma grande mensagem, mas ela é tão pequena que ela alcança o eleito, é só o eleito. Aquilo entra somente no eleito. Você toma essa mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, o irmão Branham diz, o mistério será revelado unicamente à noiva, mais ninguém. E se nós fôssemos ver a noiva há muitos anos atrás, ela seria pequena. Hoje nós estamos com a qualidade de noiva de milhões de pessoas, só desta era, e não é correto. Alguém diz, quanto mais para Jesus, melhor. Mas para arrebatamento, não é assim. Para a tribulação, é assim. Quanto mais, porque é 7 vezes mais. A igreja que vai ficar para a tribulação, e a noiva é uma só, é tipificada em Enoque. Foi um arrebatado. Por isso o profeta disse, se for 12 dos Estados Unidos, olha lá, será muito. Agora não era nos dias do profeta, naqueles dias tinha muito. Mas se for contar hoje, aqueles que crêem no que o profeta pregou verdadeiramente, eu não queria tocar muito nisso, porque muitas vezes se torna enjoativo alguma coisa, e é perigoso. Mas sabe o que pensam aí fora, e muitos pregadores do Brasil? Eu recebi um e-mail, e eles estavam dizendo dos grandes homens de Nova York, da África, homens que têm igrejas com 8.000 membros. Aí eles falam, eles dizem, pertencemos a esse companheirismo. Acham que a mensagem é perfeita, porque tem 8.000 membros, 2.000 membros, espalhados. E muitas vezes maculando alguns de nós aqui dentro do Brasil, e eles estão no Brasil também. Eles são apelidados, suas mensagens são apelidadas de terceira puxada, terceira etapa também. E eles gostam de se reunir onde tem milhares de pessoas. E eles dizem, é ali que está a verdade. Eles falaram mais desses homens lá de fora. Na verdade, no Brasil nós temos também muitas igrejas grandes. Mas a questão não está na grandeza. A questão não está nem nos grandes homens. Irmão, se a questão não está nem nos homens que andaram com o irmão Branham, você pensa bem conosco. A questão não está nem nos homens que andaram com o profeta. Está unicamente com a mensagem do profeta. Tenho procurado, onde tem um grande homem que possa estar pregando o que o William Branham pregou, começando os selos, que foi a terceira etapa. A terceira etapa não foi antes dos selos. O profeta diz que foi os selos, a terceira etapa. E aonde se ouve as pregações, aquela revelação dos selos, é difícil. Você pergunta para quem crê na terceira etapa mesmo aí fora, o último eleito já entrou e diz, não, vai entrar ainda. Quer dizer, eles estão tão atrasados
que William Branham diz: quando o último entrar, a coisa será revelada. Então, se o último eleito está para frente, para revelar todas as coisas estão para frente. É por isso que muitos crêem na ressurreição isolada do profeta. Porque eles esperam algo para frente. E se você quiser alguma coisa hoje, tem que olhar para trás. 1963. Tem que olhar ali. William Branham apontou para ali. Quando ele chegou em 65, ele apontou para ali. Quando ele chegou em 64, ele tomou as profecias de senhores, é este o tempo. Vê se você descobre, acho que é o 152, com a atração sobre a montanha. Vê direitinho para mim aí. Onde ele diz: senhores, é este o tempo. Ele diz: era profecia em 62. Cumpriu em 63. E ele diz: hoje, em 64, quando ele pregou com a atração sobre a montanha, hoje é história. Amém? Entenderam? Olha onde o William Branham está. Ele diz: as profecias, o que foi profetizado na mensagem, senhores, esse é o tempo. Naquela mensagem ele estava perguntando sobre arrebatamento, sobre vinda, sobre terceira puxada, pedra de coroa. Ele estava perguntando sobre trovões, o livro selado. Senhores, esse é o tempo de tirar o selo, é o tempo da terceira etapa. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Quando chegou em 64, ele diz: aquilo que foi profetizado em 62, hoje é história. Já passou. 152, com a atração sobre a montanha. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história, já passou. A promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo. Oh, como muda uma interrogação para uma afirmativa. Senhores, é esse o tempo? Agora, depois que tudo já passou, ele diz: a promessa está cumprida. Senhores, é esse o tempo. E qual é a atração? A atração não era o que eles estão esperando. Irmãos, o povo está esperando uma atração de revelação aí para frente. Porque a igreja falta-lhe poder. Falta poder, porque o poder está na palavra. Se a palavra estiver em você, você tem poder. E não é poder para fazer coisas para que os outros digam que você é uma grande pessoa. Não, é para você crer naquela palavra que é grande poder. Poder de arrebatamento. Então, ele diz: é história, já passou. As profecias já cumpriram, já passou. Se ele pudesse dizer para nós aqui, ó, os trovões já passaram, os 7 selos já foram revelados, isso já passou. A terceira puxada já passou. Está aqui, ó, tudo já passou. O que esperávamos como pergunta: será isso os trovões? Será a pedra de coroa que acoplará a pirâmide? Diz: já passou. Foi tudo na revelação dos 7 selos. E nem o povo dos Estados Unidos viram isso. Porque eles vêm aqui no Brasil dizendo que irmão Branham falava sobre trovões para um tempo futuro. Eles então não leram a mensagem de 63 em diante. Eles leram até 62. E até 62, irmão Branham falava sobre trovões para um tempo futuro. Mas em 63, irmão Branham não jogou para o futuro mais. Estava ali. A coisa estava revelada. Levante. Ande.
Não pare. Não pare na primeira e segunda etapa. Ande, levante, tome a terceira. Complete a pirâmide. Complete sua fé. A terceira etapa, que foi a vinda do Senhor, a revelação dos 7 selos, 7 trovões, é aquela pedra de coroa lá em cima, aquela branquinha. Aquela foi a terceira etapa, a pedra de coroa, a vinda do Senhor como Filho do Homem, para poder abrir estes mistérios para nós. E para Deus, guarde bem, para Deus vir como Filho do Homem e abrir estes mistérios, Ele teve que deixar a intercessão, que era Filho de Deus. Ele não mistura os ofícios. Ele deixou aquela intercessão e veio e manifestou como Filho do Homem em William Marion Branham. É aí que você vai ver a revelação dos selos, os trovões revelados dentro dos selos. E é tão simples. A gente pensa assim, mas vai ser uma grande coisa. Fique esperando. É a mesma coisa. Irmãos, você já pensou quando aquela pequena mensagem chegar? Agora eu estou dizendo para você, ela está passando. Zaqueu ficou sabendo, Jesus vai passar por aqui. Ele foi, subiu numa árvore, ele passa por aqui, eu vou ficar aqui. E quando ele quis parar, Jesus, debaixo da figueira, olhou para ele. Quando que Zaqueu pensava que Jesus ia parar? Não, ele vai prosseguir. Ele não vai parar debaixo da figueira. Ele não tem por que parar debaixo da figueira. Além do mais, eu como um homem que roubo impostos, dizia Zaqueu, eu quero ficar bem escondidinho atrás destas folhas da figueira. E aquilo serviu bastante para ele, para se esconder, mas não de Deus. Quando Jesus passou ali debaixo, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Como ele sabia? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Se o homem estava fugindo para que Jesus não visse, agora era obrigado a dar um pouso para ele. E aí que você vai encontrar Jesus se oferecendo, porque Jesus não oferece. Mas quando ele pega um eleito que quer se esconder, ele diz, hoje me convém pousar na sua casa. O eleito deve pensar bem, o quê? Jesus pousar na minha casa? Mas a hora que ele chegar, o que ele vai fazer? E os meus pecados, e os meus problemas? Eu sempre quando prego isso, eu vejo um Zaqueu inquieto. Como qualquer pessoa que tem pecado, perto de um que revela o pecado, ele fica sem saber o que fazer. E para lá e para cá, estava andando Zaqueu, e logo ele diz, o negócio é confessar. O negócio aqui é acertar a vida, porque ele chegou na minha casa hoje. Mestre, se em alguma coisa eu tenho roubado de alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Que fé! Eu quero restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Você vê como chegam as coisas? E não foi Zaqueu que ficou atrás. Ô Jesus, eu te quero. Não, ele não queria. Não queria nem que Jesus visse o erro dele, a podridão dele. Ele se escondeu. E tem uma coisa, você pode se esconder, mas Jesus te pega nem se for na cama. Lá no leito de enfermidade. Você pode esconder, ele te pega. Ele vai atrás, você é dele, você pertence a ele, ele não vai te perder. Você tem que levantar e andar. Não pare não, levante, ande. Aqui não é o seu lugar de repouso, de descanso. Levantai-vos e andai. A igreja tem que pensar nisso. E quando eu penso nestas coisas, vejo aí a mensagem, uma pequena mensagem, cruzando a nação da noiva, a nação santa, cruzando esta nação de um lado para o outro, e as pessoas não percebendo
Que mensagem seria? Seria uma outra mensagem? Não, a mesma mensagem de William Branham. Uma pequena mensagem que abalará a nação. Uma pequena mensagem que faz com que todos os grandes encontros de pastores estejam preocupados. Vamos estudar sobre o Cordeiro sair do trono. A intercessão acabou. Vamos estudar sobre isso. Agora que vocês vão estudar, não, vocês deveriam aceitar essa mensagem. Não temos que estudar, não. Aceitar. Receber essa mensagem. Receba a mensagem. Ela chegou, foi para isso. Mas ela não vem de grandes lugares. A mensagem não vinha lá de Anás e Caifás. Mas aonde veio a mensagem? Da manjedoura. Você aceitaria uma mensagem de manjedoura? Da manjedoura? Então, mas ali tem algum pregador? Manjedoura pode gerar pregador? As grandes igrejas de Anás e Caifás que poderia gerar pregadores para mandar para todos os lugares. Mas agora a manjedoura gerou um pregador. Alguém diz, quem é este? É o Cordeiro. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Ele nasceu. Ele vai ser esse pregador. Ele é quem vai ensinar. E quem não creu na mensagem que Jesus pregou, você acha que, foram todos salvos a si mesmo, porque eles eram perfeitos em caráter, eram perfeitos nas genealogias para ser até um sacerdote? Não havia muitos membros na congregação que eram filhos espúrios, que vêm fora do casamento? Não, em Israel não havia isso dentro do tabernáculo. Não havia. Uma criança que nascia fora do matrimônio tinha que passar 14 gerações para depois entrar no santuário. Mais de 400 anos. Então você vai ver filho do filho do filho e do avô, do tatara. Depois que vai aparecer um que vai poder chegar lá no santuário. E que coisa boa, Jesus veio e deu uma limpeza, fez uma limpeza em tudo, ajuntou tudo. E diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, filho espúrio, que veio por meio de um adultério, fora do casamento, você chega a Deus, não precisa de 14 gerações, precisa de fé, precisa de crer no que Deus já fez por você, precisa de crer que o sangue que foi vertido foi suficiente para te perdoar, para te limpar, e você entra agora no terceiro compartimento, quando lá no Velho Testamento não podia entrar nem no primeiro, nem no ato exterior. Uma pessoa dessa podia entrar. Agora, você arrependido, entra no Santo do Santo, entra onde os trovões foram revelados, onde o véu rasgou do Apocalipse. Você entra ali. Tem hora que você vê Maria Madalena enxergando os trovões revelados. Maria Madalena, Pedro, Zaqueu, o ladrão da direita, enxergando o novo nome, enxergando trovões revelados, enxergando terceira etapa, visão da tenda já cumprida. Mas você vai ver quem é Maria Madalena, aí você crê nela. E tinha um outro lá também, é o Zaqueu, e você crê nele. Mas tinha um outro lá também, o Mateus, publicano, e você crê em publicano? Ai, irmãos. Mas tinha uma outra lá, a samaritana, e você crê em prostituta? Não tinha ninguém bom para eles. Deus não veio e pegou os bons, porque ele disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
E eu não vim salvar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O trabalho foi feito, graças a Deus. Levanta e anda. Ela teve coragem, a prostituta teve coragem de levantar e andar. A samaritana teve coragem de sair daquele lugar, da fonte de Jacó, que era a maior denominação do dia. Ela saiu dali e foi e avisou o seu povo: vinde ouvi um homem que falou toda a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? Mas para ela ele revelou. Quando ela diz: nós aguardamos o Messias, e quando ele vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele disse: eu sou o que falo contigo. Irmãos, por que ele se revelou a Maria Madalena, se revelou a samaritana, e não pode se revelar ao Anás, ao Caifás? Ele revela a semente dele. É isso que você tem que ver. Se é semente, corra para lá. Não pare, ande, levanta. Não é aqui o seu lugar de descanso. Meus irmãos, se os luteranos, não posso chegar em luteranos, espera um pouquinho. Se os pentecostais pudessem perceber sobre batismo, eles não tinham parado em Mateus 28, 19. Eles tinham levantado, eles tinham andado. É só você andar mais um pouquinho. Mateus 28, 19, anda mais um pouco. Vai até ali, ó, Atos 2, 38. Na esquina de cima. Atos 2, 38. Vocês estão me entendendo? Mas o que aconteceu com todos eles? Batizaram falando Pai, Filho e Espírito Santo. Pararam em Mateus 28, 19. E você pode pegar um teólogo que fica lá 4, 5, 6 anos, servindo, fazendo um bom trabalho, estudando, lisando o banco, para sair como um grande homem, um grande reverendo. Pergunta para ele, com respeito a esse batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Atos 2:38. Eles não sabem, senão vão falar para você a coisa errada e dizer: Pedro errou. E eles nunca examinam a coisa para ver que não foi Pedro que falou, porque no dia de Pentecostes, em Atos 2, está a descida do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava falando em Pedro. E não vai ser diferente, meus irmãos pentecostais e demais. Não vai ser diferente. Nos dias de Pedro, quando alguém levantou e mentiu, vendendo a propriedade por um tanto e disse que era outro, caiu morto. Hoje você não pensa que você vai morrer fisicamente. São pessoas mortas espirituais. Elas continuam nos seus movimentos normal, mas são mortas espirituais. O irmão Brana diz nesta mensagem: Cristo, mistério de Deus revelado. Eles estarão pregando Jesus Salvador e que Ele vai vir, e já deu rápido e eles nem sabem disso. E eles vão continuar chamando as pessoas para o púlpito, para o arrependimento, quando já passou o tempo do arrependimento. Está acontecendo hoje. Você quer se arrepender? Arrependa. Hoje não é só isso. Arrependa e batize em nome de Jesus Cristo. Arrependa e creia que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Arrependam e creiam que Deus manifestou em carne em William Marion Branham. Arrependa e creia que a terceira etapa já aconteceu. Arrependa e creia que Deus manifestou em carne num outro nome. Arrependa e creia, levante, não pare, ande. Se eles pudessem andar, mas não pode. Não adianta você falar para eles andar, eles não vão conseguir. Não adianta você dizer para eles: não pare, ande, vamos prosseguir. Eles não farão isto. Infelizmente, não poderão fazer isso. Presta atenção, porque eu não tenho muito tempo mais agora. Eu quero ler esta parte. Tem muitas coisas que a gente prepara, pode dar para 2, 3 mensagens. 257
Cristo, mistério de Deus revelado. Isso daqui sempre ajuda a gente. Não vou ler o parágrafo todo, vou ler apenas a parte B deste parágrafo. O profeta chegou ao ponto de falar assim: por isso é que a revelação do mistério dos 7 selos teve que ser aberta. Agora o vem, se Lutero houvesse continuado, haveria chegado a isto. Irmãos, pare um pouquinho e medita nisso. Se Lutero tivesse continuado, ele tinha chegado, mas ele não podia continuar. Quem tinha que continuar eram aqueles que vieram e creram em Lutero. Mas você sabe que eles não conseguiram passar nem de Lutero para Wesley. Guarda um pouquinho que nós vamos chegar em nós agora. Eles não conseguiram passar de Lutero para Wesley. Eles ficaram em Lutero, fizeram uma denominação luterana, e Deus então levantou Wesley. Deus não para, Deus anda. Levanta e anda. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Escute aqui, ó. Se Lutero houvesse continuado, haveria chegado a isso. Ele está falando, haveria chegado na abertura do selo. Se ele tivesse continuado. Mas ele parou lá atrás. E ficou antes da santificação, ele ficou na justificação. O justo viverá por fé. Não exigia largar de fumar, não exigia largar de nada. Era o justo viver por fé. Esta era a crença daquele dia de Lutero. Mas se ele tivesse caminhado, ele passaria por Wesley. Se Lutero não pôde passar, os luteranos teriam que passar. Escute, haveria chegado a isto. O mesmo poderia dizer-se com Wesley ou Pentecostes. Que haveriam feito? Há uma só coisa que pode suceder. Tem que haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa lhe seguir. E você sabe qual a mensagem que ele estava falando? A mensagem dele. Tem que haver uma mensagem no tempo do fim, que nada vai poder seguir esta mensagem. Só o eleito segue, mas nada, não há denominação que pode seguir, pois se Lutero, os luteranos, não puderam ver nem o Wesley para poder largar aqui. Irmãos, é muito difícil. É como o casamento, sai da casa do pai, da mãe, e une-se a este varão, e os dois tornam uma só carne. Mas que coisa! Tem hora que certos conselhos da mamãe vai atrapalhar aquele casamento. E até conselho do papai vai atrapalhar aquele casamento. Aqueles dois têm que aprenderem a viver sozinho. Aqueles dois formaram o seu lar sem opiniões de terceiros. Eles são grandes, eles devem já ter o seu lar formado. Deve estar seguro. Não precisaria de mais ninguém entrar para poder fazer qualquer coisa por eles. Eles deveriam saber resolver seus problemas. Mas acabam não sabendo e têm que receber opiniões de terceiros. Ou para ajudar ou para estragar. E é difícil as pessoas que puxam sempre o seu sangue. Eu não vou nem falar o que eu penso, porque talvez o que eu penso não é o que você pensa. Nós estamos hoje vivendo no tempo dos direitos humanos. Direitos humanos, o filho é desobediente, é arteiro na classe, a professora sofre e é ela que é prejudicada. Mamãe vai lá ainda e puxa sempre o filhinho. É o filho que é bom. Bom, está cansado de saber que não é assim. Por isso que, na minha opinião, tem que se tratar do jeito que é. Justiça é justiça. Eu não posso dizer que o meu filho é bom se ele está fazendo algo errado na escola. Ele não é um bom aluno. Se ele fosse um bom filho, seria também um bom aluno. Mas já começa de casa, talvez ele já é um mau filho, já não obedece pai e mãe. E filho que não obedece pai e mãe vai obedecer professora? Professor? Ele já não obedece quem o gerou, o sangue que corre na veia deles.
Isto é cumprimento da Bíblia Sagrada, pais contra filhos, filhos contra pais, nos últimos dias, e aí tem filho matando pai, pai matando filho. O amor já não está entre as pessoas mais. Elas não têm aquele sentimento que deveria ter como pai, como mãe, como filhos. Não tem. E vem os direitos e te rouba o direito de corrigir o seu filho da forma que precisa ser corrigido. Rouba o direito. Mas a Bíblia ainda vai continuar sendo Bíblia e nós vamos ser julgados lá no final. Aí Deus vai chamar o Osmar e falar: Osmar, muito bem, eu agora vou te julgar sobre o Código Penal do Brasil. Deus não quer nem saber com o Código do Brasil. Ele vai me chamar como um brasileiro, o outro como americano, o outro como japonês, o outro como chinês, o outro como uruguaio e argentino e assim por diante. Vocês são julgados pela minha palavra. Olha o código de Deus aqui. Eu tenho aqui um livro para te mostrar. Eu tenho uma Bíblia, uma palavra na qual eu vou te julgar. Está escrito, você viveu no tempo de William Branham, aqui nos dias da voz do sétimo anjo, eu prometi revelar a palavra e eu revelei. E você não creu, por isso você vai ser condenada, condenado. Ah, mas meu pastor não tem nada a ver com seu pastor. 228, deixa eu ver se é isso. 228, Cristo, mistério de Deus revelado. Sempre é num indivíduo e nunca num grupo. Quer jogar para o outro. Eu tenho alertado membros que esconde debaixo dos ministérios, seja do meu ou de qualquer um, que é a melhor coisa. Se você não crê no que eu prego, você não é membro do meu ministério, você simplesmente está enchendo o lugar aqui. Para você ser membro do meu ministério, você tem que crer naquilo que prego. Se eu estou pregando e provando que está aqui dentro da mensagem, então você deve crer nisto, até para ser membro da igreja local. O irmão Branham diz que é assim. Leia a ordem da igreja para você ver. Nós cremos assim, diz o profeta. E ele diz, e cada membro desta igreja, desse tabernáculo, deve crer desse jeito. Então aqui nós cremos que o sétimo anjo veio e já revelou a palavra. E que Deus não trata com grupos. Deus não trata comigo, sendo um pastor. Deus não trata com outros, sendo maiores pastores ou qualquer outra coisa. Deus trata com o indivíduo. É você, é a moça, é o moço, é a senhora, o senhor. Deus trata com você. Não, Deus vai tratar com o pastor mesmo. Deus fala com o pastor, Deus fala com o membro. É assim, é um indivíduo. Aí você espera, se Deus falou para Pedro. Pedro largou a igreja e foi atrás de Jesus. Ele foi revelado, até que chegou a hora que Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Você é um que recebeu a revelação. Ninguém te revelou isso, não tem carne, não tem sangue, mas é meu Pai, é direto, é o Pai em você, é o Pai em mim, revelando esta verdade, este mistério deste dia. Amém? Graças a Deus. Não pare. Ande. Se você parar na justificação e santificação, você não chega aos dons. Se você para nos dons como os pentecostais, não chega na mensagem do Elias. Se você para na primeira e segunda etapa, não chega na terceira. A hora agora é da terceira etapa. Esta é a hora, não pare, ande. Ande, e se você vê que tem mais coisa ainda, não pare só onde eu prego, creia em mais. E se você crê em mais errado, o problema é seu. Tem gente que diz que tem quarta etapa. Pensa bem quem segue eles, porque eles querem basear Ruth com a noiva aqui. Então a quarta etapa da Ruth não tem nada a ver com 3 etapas do profeta e com 3 etapas da noiva. Não tem nada a ver.
Mas esse pensamento já surgiu no mundo aí. Quarta etapa. Só para se diferenciar um pouquinho, mas não sabe explicar nem a terceira, quanto mais a quarta. Não existe quarta etapa para a esposa de Cristo. Existe a quarta etapa para Ruth. É o lugar, momento do descanso, do repouso dela. E esse é o lugar nosso hoje. A terceira etapa cumpriu no nosso repouso. Estamos repousados hoje na palavra. Irmãos, quem tem a revelação tem repouso, tem descanso. Esta é a nossa etapa. Estamos na etapa do descanso, do repouso. Só que temos que tomar cuidado. Se Deus tem algo mais, não pare, ande. O que Ele disse que faria, Ele fez. Se nós não encontramos tudo ainda na mensagem, vamos orando, pedindo a Deus, qualquer hora, aquilo abre e nós encontraremos. Não paramos, estamos andando. Tem muita coisa. O que nós temos crido até hoje, já faz 7, 8 anos, temos provado, temos condições de provar que a era terminou. Temos condições de provar que o tempo acabou. Temos condições de provar que o 7º selo foi revelado e o 7º selo estava no irmão Brana. Temos condições de provar. Se alguém quer prova, nós podemos provar isso. É só ouvir as mensagens. Te mandamos as mensagens que o irmão Brana pregou. O que é isto? Terceira etapa. Já cumpriu, que não vai vir a ressurreição isolada do irmão Brana para cumprir terceira etapa. Já aconteceu. Novo nome não vai vir mais. Já veio. Tudo foi no tempo do profeta. Deus em carne chamava Brana. Ele diz, Deus em carne. Ele diz, Deus estava em carne. No tempo de Moisés, Deus em carne, o profeta disse. O nome dele era Moisés. Deus chamava Moisés. Leia a mensagem do desvelar de Deus. Deus em carne chamou Jesus. Mas ele não encarnou mais, senão nos dias da voz do 7º anjo, quando ele viria como filho do homem e encarnaria outra vez. Por isso não é reencarnação, é encarnação. Não é espírito quem morreu, não. É espírito vivo. Morri e ressuscitei. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, é ele mesmo que pôde vir e manifestar no profeta do dia. E o povo não perceberam. Deus em carne. Senhor, continua nos ajudando, porque não podemos esclarecer além daquilo que nós temos falado. Só o Espírito Santo pode chegar e soprar ao ouvido espiritual de cada um e dizer, isto é isto. Está revelado, está cumprido, eu cumpri minha palavra. Senhor, obrigado por este privilégio de poder tomar estas verdades e crer nelas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos graça para semear esta pequena mensagem que está abalando a noiva, abalando a nação eleita por toda parte, ainda que eles não percebam que é a mensagem, mas ela é uma pequena mensagem que está mexendo com os corações pequenos e grandes, eleitos e não eleitos, e aqueles que são eleitos estão recebendo temor e aceitando a sua palavra. Obrigado por esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo o que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim.
Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas e o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce num despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Quantos fios de cabelos que a humanidade tem, ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce num despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Quantos fios de cabelos que a humanidade tem, ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele é Deus. Amém. Muito bom, não é? Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco através da internet. Esses não falham, né, irmãos? Esses ficam firmes, é que é difícil um desses daqui falhar. De vez em quando aumenta mais um, mas não falham. Irmão Alain família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Felipe dos Santos, em João Pessoa, Paraíba, e também irmão Carlos, Daniel e família, que estão ouvindo lá, irmão Felipe dos Santos, né? Deus abençoe todos vocês aí na Paraíba. Irmão Haroldo e família em São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família. Irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família. Irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais.
Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, a irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe os irmãos ali do Tabernáculo em São Joaquim da Barra. A irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, ouvindo em casa também em São Joaquim da Barra. Irmão Paulo, irmã Dione, irmão Antoni, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe o irmão Carlos, a irmã Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Otacílio de Andrade, família Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, Pastor Paulo. Irmão Mesquita e família, Curitiba, Paraná. Irmão Dirceu e família, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Deus os abençoe. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Thomas, Calgary, Canadá. Amém, amém. Amanhã cedo tem mais. Às 9 horas da manhã estaremos aqui para mais um culto de adoração a Deus. E amanhã à noite, a partir das 18h30, começa nosso culto de ceia, amanhã aqui no Tabernáculo. Certo? Vamos estar aqui adorando a Deus com toda a força, todo o ânimo e vamos tomar a ceia. Se você tem que acertar alguma coisa, acerta logo para não ter nenhum problema na hora da ceia. Você já acertou. Tem gente que espera para a última hora. O que você tem que fazer, faz logo, acerta. Certo? Conserta a vida, pede perdão e vem e toma a ceia. Porque é você que tem que examinar você, não sou eu que tem que ficar na fila olhando se você está bem vestida ou mal vestida, se está com vestido comprido ou curto, se está decotado ou não. Eu não tenho que ficar na fila para ver, olhar fila, ou ficar aqui na frente olhando fila de ceia. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois que eu prego, você toma a ceia, ou você é Pedro ou você é Judas. Certo? Depois da pregação, eu posso deixar você tomar a ceia sossegado, que eu não tenho que preocupar, não tenho que te tirar da fila. Você é que examina. A Bíblia nunca diz, pastor, examina o povo, se eles não puderem tomar, não dá ceia para eles não. Se eu encontrasse escritura assim, eu faria. Mas a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O problema é seu. Amém? Muito bem, Deus te abençoe. Vamos em paz. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Boa noite, povo de Deus.